E a apostila segue falando acerca do reconhecimento de Estado e do reconhecimento de governo. É bom lembrar que não basta você viver dentro de uma comunidade. Isso porque, se a gente pensasse assim, os índios Yanomamis, por exemplo, seriam um Estado, o que não é verdade. Então, não basta você viver dentro de um estado, dentro de um aglomerado. É preciso que você tenha outras características além dessas, para você ser considerado um Estado. Lembra que na apostila passada eu falei sobre o Estado de Israel. E eu falava sobre a questão da Palestina. E a Palestina não pode ser considerada ainda um Estado sob o ponto de vista legal, porque ela não tem autonomia. Todas as regras ali são ditadas por Israel. Nós vimos ali visões diferenciadas. Nós vimos uma visão primeiramente do povo hebreu, do povo judeu, que hoje são os hebreus, os judeus são os descendentes dos hebreus, e do outro lado os árabes, né, que também tem lá suas motivações para discutir essa questão da autonomia. Mas o fato é que toda vez que um Estado se reconhece como Estado, é necessário que os seus pares também se manifestem, dizendo que assim o reconhece. Não é a mesma regra do reconhecimento de governo. Eu vou citar aqui um exemplo que talvez vai facilitar para vocês poderem entender do que eu estou falando. Dois, eu vou falar primeiro sobre o reconhecimento do Estado da Venezuela. Os Estados Unidos não têm qualquer problema em reconhecer o território como um território venezuelano. Assim como os Estados Unidos não têm qualquer problema em reconhecer o território iraniano como um território do povo iraniano. O que os Estados Unidos têm dificuldade, que os Estados Unidos têm resistido, é reconhecer o governo do Estado da Venezuela como um Estado democrático e reconhecer o governo iraniano como um governo democrático. Em ambos os casos, os Estados Unidos alegam que esses governos não podem mais ser considerados democráticos porque violaram princípios que são basilares para a democracia. No caso da Venezuela, há um grande problema com relação a essa questão, porque uma outra pessoa chamada Juan Guaidó se declara presidente interino da Venezuela. E isso gerou um grande problema. De um lado, países que reconhecem o governo do Maduro como o governo legítimo, do outro lado, aqueles que reconhecem o Juan Guaidó como um governo legítimo do Estado venezuelano. E isso gera muitas polêmicas, das quais nós precisamos então observar o que é reconhecimento de Estado, o que é reconhecimento de governo. Você pode perguntar, mas então por que os Estados Unidos não reconhecem o governo iraniano? Os Estados Unidos não reconhecem o governo iraniano justamente pelo início, pelo conflito que se deu ali em 1979, com a invasão da embaixada dos Estados Unidos pelos revolucionários. E vocês tiveram a oportunidade de trabalhar na semana passada com o filme Argo, que falava justamente sobre essa questão da invasão da embaixada. Então, todas as vezes que um governo muda, que há um golpe de Estado, o outro governo vai defender, vai discutir sobre isso. E nós temos alguns problemas com relação ao reconhecimento de Estado também. Eu não sei se eu tenho tempo suficiente para reportar isso para vocês, mas a China, no final no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, a China passou por uma revolução. E essa revolução levou ao poder um grupo de pessoas nacionalistas e os comunistas. Juntos eles promoveram a revolução. Depois que eles promoveram a revolução, que eles colocaram os estrangeiros para fora do território chinês, eles começaram a se desentender. Porque os nacionalistas tinham uma visão mais próxima do capitalismo, enquanto os comunistas tinham uma visão mais próxima do socialismo. E os comunistas eram maiores, eram em maior número do que os nacionalistas, e tomaram a cidade de Nanjing.
E os revolucionários nacionalistas fugiram para a ilha de Taiwan. E na ilha de Taiwan eles fundaram a República Popular República Popular da China, né? E a China nunca reconheceu o Estado de Taiwan. A China reivindica até hoje o território de Taiwan para ela. E ela diz que o território de Taiwan foi tomado à força e que ela quer de volta ao território. É interessante você observar, porque se você entrar no site da embaixada, está lá, né, a reivindicação do território de Taiwan. Até hoje. Veja você quantos anos se passaram, quase 100 anos, né? E mesmo assim a China continua exigindo o reconhecimento o não reconhecimento, exigindo a reindexação do território de Taiwan ao território chinês. Essa mesma problemática você vai encontrar ali no Oriente Médio, onde os vizinhos não reconhecem o Estado de Israel e reivindicam a reintegração do território ao povo palestino. Então não é meramente um problema de reconhecimento de governo, é um reconhecimento de Estado. E eu diria que o reconhecimento de Estado é mais problemático, mais difícil de resolver do que um reconhecimento de governo, né? Do outro lado, vamos falar sobre reconhecimento de governo, que é mais comum. Reconhecimento de governo geralmente é quando há uma ruptura da ordem política e um novo governo se reinstala. E aí, nesse momento, nós precisamos então observar como os outros pares irão reagir. Nós temos duas correntes defendendo o reconhecimento de governo. Nós temos uma corrente chamada corrente Tobar. Quem é Tobar? Tobar era o ministro das Relações Exteriores do Equador e ele defendia uma tese. E ele dizia o seguinte, que o jeito mais fácil de resolver o problema desses golpes de Estado, né, é os Estados se recusar a reconhecer o governo. Então, ao negar o reconhecimento do governo, automaticamente você também nega manter relações diplomáticas com aquele Estado. Foi o que os Estados Unidos fizeram com o Irã. Não há embaixada dos Estados Unidos no Irã, assim como não há embaixada do Irã nos Estados Unidos. Você pode me perguntar então, mas se um americano quiser ir ao Irã, o que ele pode fazer? O que um iraniano pode fazer se ele quiser ir aos Estados Unidos, já que lá não tem embaixada e nem consulado? O consulado da Suíça cuida de fazer ligação das pessoas iranianas que querem ir aos Estados Unidos e vice-versa, das pessoas americanas que quiserem ir ao Irã, né? Então, quando os outros estados não reconhecem aquele governo, o melhor que ele tem de fazer é retirar a embaixada de lá, né? E assim ele deixa, né, de reconhecer, deixa de manter relações diplomáticas com aquele Estado, né? Já o ministro, a corrente Estrada, que era liderada pelo ministro das Relações Exteriores do México, seu Genaro Estrada, ele dizia que o melhor que o Estado devia fazer era retirar os seus representantes de lá e ficar em silêncio, né? Manter silêncio. Então, como é que nós vamos separar as duas correntes? Vamos resumir? A corrente do Carlos Tobar dizia que tinha que ter uma nova eleição, né? E que essa nova eleição devia validar aquela o novo governo. Então, teoricamente, entrava o novo governo, fazia uma nova eleição e validava a existência. Do outro lado, o Genaro Estrada. O Genaro Estrada defendia que o Estado devia, os Estados pares, devia respeitar a soberania, mas tirar suas embaixadas de lá. E retirando suas embaixadas, deixava de reconhecer, então, o Estado através disso. Hoje, o que nós temos? Nós temos um misto dessas duas relações. Mas quando um Estado se declara independente, a pergunta que os outros Estados fazem houve uma eleição?
para colocar, para validar aquele governo? Porque o governo revolucionário, qual a função do governo revolucionário? A função do governo revolucionário é tirar aquelas pessoas do poder e logo em seguida fazer uma nova eleição. A primeira, então hoje é assim que funciona, é um sistema misto. Então você vai lá, tira aquelas pessoas, tira aquele governo antigo, faz uma nova eleição, valida um novo governo. E aí, se os estados não concordam com aquele governo, retira suas embaixadas de lá. A permanência ou retirada de embaixada é uma demonstração nítida de que você reconhece o Estado.